Ontem interrompemos a nossa conversa falando da profecia do apóstolo Pedro, que é uma previsão para os tempos atuais, como o foi para o século passado, para o início do milênio passado, como foi para o início do cristianismo no mundo. É sempre atual, como é atual o Apocalipse, não importando a época da história humana. Os escarnecedores estão aí fazendo o que sempre fizeram. E quando eles abrem suas bocas e questionam em que ficou a promessa da volta do Cristo, o fazem com o intuito de destruir a fé nas almas. É o trabalho de Satanás tentando levar consigo o maior número possível, arrastando como o dragão que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, a terça parte das estrelas do céu. Ao ler esse trecho, não pensem que vai passar um dragão pelo céu e a sua cauda vai arrastar as estrelas, movendo-as de seus lugares e lançando-as sobre a terra. Não, não é isso. Arrastar as estrelas do céu tem exatamente este sentido: destruir a fé. E esse dragão vem representando esses escarnecedores que buscam destruir a fé e a perseverança no Cristo, incutindo nas mentes imagens e mensagens como essas que denotam a dúvida, a incerteza. Falam até com muita segurança, marcando datas para a realização das profecias, coisa que o próprio Cristo não fez. Eles marcam datas para depois dizerem: tá vendo? Jesus não voltou. Como é que fica a promessa dele? Ele é um impostor, um demagogo, um enganador. Isso é que Jesus é, um enganador. E muitos, porque têm as mentes fracas, acreditam nisso e passam a questionar a si mesmos sobre tais palavras do Cristo no seu Evangelho, esquecidos, ou melhor dizendo, preguiçosos de estudar, de pensar, de meditar e ver que quem é o impostor é esse que nega Jesus, o falso, o enganador, cujo fim será ser também jogado do céu. Mas isso veremos com melhor clareza quando chegarmos ao capítulo 12 do Apocalipse. Não vamos nos adiantar. Ficou claro a questão da grande tribulação na atualidade? No Antigo Testamento, o profeta Daniel, em seu capítulo 12, versículo 1, deixou registrado: nesse tempo, o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Sobre Miguel, que aparece no capítulo 12 do Apocalipse, voltaremos a falar. Nesse texto de Daniel, todo ele pode-se ver a descrição da grande tribulação, tão intensa nos últimos dias como jamais ocorreu. É a prova de que sempre houve tribulação, ou seja, sofrimento para os seguidores do Cristo. Todavia, esta do fim dos tempos é a pior. Por isso, a advertência do Cristo no seu Evangelho, advertência anotada por Mateus, capítulo 10, versículos 28 a 33, com particular destaque ao versículo 28, o qual transcrevo: não temam os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam antes
aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Interpretando este versículo com as luzes do Apocalipse, Jesus aconselha seus discípulos a não terem medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma, como aconteceu no início do cristianismo, quando a soberba humana pretendeu aniquilar o cristianismo, mas sem o conhecimento da alma, sem o conhecimento do espírito, aqueles perseguidores intentavam acabar com tudo, eliminando os cristãos. Só que eliminavam seus corpos, que um dia pereceriam de qualquer forma, já que ninguém fica para semente. Mas a ideia persistiu e venceu. Já na atualidade, não há mais esse tipo de perseguição, porque os perseguidores entenderam que é perda de tempo. Só que, usando a cabeça, a inteligência para a maldade, eles procuram fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Ou seja, ao arrastar os que sejam do Cristo, um que esteja disposto a seguir o Cristo, mas de índole fraca, como avisado nas cartas às igrejas, ao arrastá-lo, repito, para a descrença com a propagação do deboche em relação às palavras do Cristo e de seus discípulos e profetas, faz perecer a alma, ou seja, a essência espiritual e também o corpo, pois é no corpo que a alma se aloja para tratar de evoluir. Assim, faz perecer o corpo em sofrimentos muitas vezes inimagináveis, como também o espírito encarnado, a alma nos mesmos sofrimentos. Entenderam? É a lei da reencarnação em plena atividade. Sobre o termo inferno, usado nesse versículo, já falamos sobre ele e peço que se reportem a esse momento da explicação para tirar qualquer dúvida. Estamos conversados? Então vamos fazer aqui uma nova pausa e no próximo programa nós continuaremos ainda falando a respeito da grande tribulação. Até lá e um fraternal abraço.